Olá, seja bem-vindo! Nós estamos iniciando um projeto chamado Reconnect. Que você seja realmente bem-vindo a este momento em que a gente vai recalcular rotas na nossa vida. A gente vai falar sobre diversos assuntos. O primeiro deles, a gente vai trazer uma série com 3 episódios sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. E a gente está aqui, eu e o Robson Nascimento. Robson, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, Éder. Alegria imensa. Muito bem, e a gente vai poder trazer para você diversos assuntos. O Robson é uma pessoa muito querida, um professor, um filósofo, alguém que é engajado não somente na igreja, mas em toda a vida espiritual, né, Robson? Porque um professor de religião numa escola não pode puxar somente para um lado, né? Então ele tem que trabalhar a espiritualidade no contexto geral, né? Sim, é verdade. Até porque a religião é algo que desde a sua concepção nos leva a pensar em toda uma realidade muito maior do que a própria religião. Porque o conceito de religião nos lembra religar. Ligar a quê? Então, esse ser humano, em primeiro lugar, é chamado a se ligar a Deus. Mas também ele é chamado a se ligar aos seus irmãos, aqueles que convivem com ele. Então, a partir disso, nós podemos nos perguntar: como é que estamos nos ligando, né, ou nos religando às pessoas? E isso nos leva a refletir sobre inúmeras coisas, desde a política até o futebol, né, desde a arte, passando pela cultura. Então tudo isso pode nos levar a falar sobre Deus, a discursar sobre Deus. Então aí você percebe a importância desse nosso projeto, né? A gente vai falar sobre tudo isso. Porque se religião é religar-se a quem? A Deus, né? Se religião é religar-se a Deus, e a gente passa pela sociedade, a gente passa pelo esporte, a gente passa por todas essas áreas que o Robson colocou, a gente vai falar sobre tudo isso também, fazendo links, fazendo elos, sempre recalculando a rota da nossa vida. A gente quer reconectar você consigo e com os outros, com a natureza, e no final de tudo isso com Deus, né? Mas hoje a gente vai falar sobre Bíblia. É isso, Robson? Isso mesmo. E o que a gente pode falar sobre a Bíblia? Olha, a gente pode falar sobre muita coisa. Primeiro porque nós estamos falando de um livro que é sagrado. Hoje em dia, muitas pessoas ainda buscam publicar seus livros. E no mundo conectado, as pessoas têm feito uso hoje das redes sociais para publicar suas ideias, deixar registrado. As redes sociais, elas têm servido como guardiões de memórias individuais, algumas transformam rapidamente em memórias coletivas. Só que existe algumas memórias que são guardadas como texto sagrado. Primeiro foram contadas, recontadas, transmitidas de boca em boca, ao redor da fogueira, e depois sentiu-se a necessidade de registrar isso para que os saberes religiosos, os saberes que vinham da experiência de um povo, pudesse ser guardado e pudesse ser transmitido para as novas gerações. Só que nós estamos falando aí de saberes que se acumularam, né, por um período de mais de 2.000 anos, mais de 2.000 anos de caminhada. E nesse período nós podemos ver aí muitas formas de transmitir esses saberes religiosos. Eu não sei se você sabe, Éder, mas na Bíblia nós encontramos poesias, nós encontramos contos, nós encontramos textos mitológicos, nós encontramos textos legislativos, sagas, façanhas. Então nós encontramos vários gêneros literários que nos ajudam a fazer muitas viagens, né, pelo universo que tem um objetivo em comum, que é nos levar à experiência de salvação que Deus estabeleceu através de um povo, o povo hebreu. Então, essa experiência de salvação que nos chega passa, né, por esse universo que chamamos de Bíblia. E por isso mesmo que o autor sagrado no Novo Testamento vai dizer que a palavra de Deus é viva. Porque mesmo sendo escrita por homens, mesmo passando pelas mãos, né, de tantos homens, mas elas foram inspiradas por Deus. Então, por isso mesmo, nós estamos falando de uma palavra divina. É um diálogo que nós estabelecemos quando lemos a Bíblia. Mas, quando olhamos também para a Bíblia, por ser palavra escrita pelos seres humanos, nós podemos ver ali muitos anseios,
muitos sonhos, muitos planos, muitos projetos, muitas idas e vindas, algumas coisas que dão certo, outras que dão errado, né? Outras que nos apontam direções certeiras, outras que não. Aí alguém pode perguntar, mas a Bíblia aponta para uma direção que a gente não deve ir? Sim, porque existem maus exemplos também que são mencionados por ela. E a gente olha e diz assim, opa, esse não é o caminho que Deus apontou. E o autor sagrado faz questão de dizer para nós que esse não é o caminho. Então veja quanta aventura. Então a Bíblia, ela hoje continua sendo o livro mais lido no mundo. Porque existe desde curiosidade até um desejo realmente de conhecer mais a Deus e de se tornar assim discípulo missionário, como ouvimos tantas vezes, né, desde a Aparecida, né? Então nós aprendemos a ser mais discípulos missionários a partir da leitura desse livro sagrado. Mas aí você falando assim, Robson, a gente então pode olhar para a Bíblia como um desafio, no sentido de que dentro desses gêneros literários a gente pode então ter, por exemplo, um registro de experiências de um determinado povo numa caminhada espiritual, né? A gente pode ter, como você falou dos maus exemplos, né? Exemplos de um determinado período, de um determinado recorte. E aí a gente talvez corra riscos em muitas pessoas acharem que eu devo fazer igual ao que tem escrito na Bíblia, que foi escrito para um dado momento, para um dado povo, e talvez eu possa replicar agora e não encaixe com a vivência que a gente tem agora em sociedade. Existe um desafio na interpretação desta palavra de Deus? Com certeza. É por isso que no estudo da teologia nós falamos de dois braços que são importantes para a leitura da Bíblia: a exegese e a hermenêutica. A exegese é o esforço de nós conhecermos o texto como texto. Então eu faço uma investigação de fato para descobrir o que é que o autor quis dizer com aquele texto dentro daquele contexto. A hermenêutica, por sua vez, ela busca atualizar o texto. É o esforço de interpretação. E essa interpretação, ela precisa seguir alguns critérios para que assim a gente não corra um risco de muitas vezes querer que a Bíblia diga uma coisa que ela não quer dizer. Então, esse esforço de interpretação, inclusive hoje, é muito recorrente, porque todos leem a Bíblia. Eu não sei se você sabe, ademais houve um período em que nem todos podiam ler a Bíblia, né? Nem todos tinham a autorização de ler a Bíblia. Em alguns países até hoje, talvez. Isso. Né? Mas depois do Concílio Vaticano II, então o povo cristão foi convidado a conhecer a Bíblia. Um documento chamado Dei Verbo, né, uma constituição dogmática que está lá no Concílio Vaticano II, ela diz que todo cristão deve se aventurar aí no conhecimento do texto sagrado. Estou dizendo aí com palavras minhas. Então, isso porque é necessário que todos nós cheguemos ao conhecimento da verdade. Então, nós podemos ler a Bíblia, só que nós não podemos ler de qualquer jeito. Aí é o esforço da interpretação, é a hermenêutica, para que assim o texto possa dizer de fato, né, aquilo que deve ser dito, com o objetivo de nos ajudar a fazer uma verdadeira caminhada de libertação. A experiência da Sagrada Escritura, ela, entre muitas coisas, quer nos levar a uma experiência de libertação. Libertação de tudo aquilo que nos amarra, de tudo aquilo que nos escraviza, que nos explora, enfim. Então, a partir disso, uma correta interpretação pode nos ajudar a fazer um caminho correto na direção dessa experiência de libertação. O contrário também é verdadeiro. Se não interpretarmos corretamente, o texto sagrado pode nos aprisionar ao invés de nos libertar. Pode nos tornar ainda mais cativos. Por isso a necessidade da correta interpretação. Muitas pessoas denominam a Bíblia como uma biblioteca de livros, né? E aí a minha pergunta vai por dois ângulos. Se eu olhar para uma biblioteca como um local onde eu coloco diversos livros diferentes, eu posso imaginar então que eu posso gostar de um e não gostar de outro. Sim, sim.
qual é a importância de olhar para a Bíblia inteira como um conjunto de livros que podem ser totalmente diferentes e realmente serem desconexos, inclusive, ou de olhar para a Bíblia como um único livro sagrado que me leva, que pode me levar para apenas um caminho? Muito bem. Em primeiro lugar, houve um esforço muito grande do autor sagrado, ou dos autores sagrados, de fazer com que houvesse um caminho que pudesse ser percorrido por todos. Então, quando você começa a ler a Bíblia, você percebe que houve alguém que teve o trabalho de organizar, né? Porque os livros da Bíblia não foram escritos todos ao mesmo tempo, foram escritos em épocas diferentes. Então, alguém precisou fazer os recortes, né, e a colagem desses livros para poder, assim, esses livros dizerem algo ao povo. Lembrando que um período que a escrita era raro. Era uma coisa que era difícil. Mas só pegando um exemplo prático, se você ler o livro do Gênesis, você vai ver que o livro do Gênesis narra a mesma coisa 2 vezes. No capítulo 1 você vê o autor sagrado narrando a criação. No capítulo 2 o autor sagrado narra de novo a criação. Só que você percebe que existem algumas pequenas diferenças. Por quê? Porque foram autores diferentes que escreveram. Só que quando a pessoa que tomou aqueles textos na mão, ela viu aquilo, foi o que ela fez. Ela podia muito bem assim, eu vou guardar esse texto e vou desprezar esse. Mas ela tomou os 2 textos como textos importantes, então ela junta tudo, ela cola os 2 textos. E aí a pessoa que leu o capítulo 1, ela vai ler o capítulo 2, ela vai dizer, nossa, eu já li isso aqui no capítulo 1. Mas se ela faz uma leitura atenta, ela vai ver que tem algumas pequenas diferenças que dão a ela já também um complemento. Ela já percebe o seguinte, opa, tem alguma coisa que está sendo dita aqui que não foi dita lá, e que me ajuda a entender melhor o texto. Então teve uma pessoa, ou pessoas, que nós chamamos de redatores, que tiveram esse trabalho de recortar e colar tudo, para que esse livro pudesse fazer um percurso, né? Para que ele não fosse algo desconexo, né? Para que ele pudesse fazer sentido. Então você vai percorrendo este livro e você vai vendo que o caminho que é proposto é o caminho para compreender que Deus está ao lado do povo. Deus escolhe o povo e caminha ao lado do povo. Isso é a proposta principal, né, de todos os livros da Bíblia, nos fazer compreender isso. Agora, quando falamos em desconexão, nós podemos perceber isso em alguns livros da Bíblia, quando eles nos apontam para direções que nós não devemos ir. Eu vou entrar aqui, por exemplo, em um livro que está sendo estudado agora durante esse período de setembro, que é o livro de Josué. Quem faz uma leitura do livro de Josué vê que Deus ordena que se mate o povo. Se você ler atentamente, diz assim, Josué dá a ordem, olha, entrem na cidade e passem ao fio da espada todos, homens, mulheres e crianças. E a ordem era expressa, ninguém deve ficar vivo. Aí você, quando lê aquilo, mas como assim? Principalmente se eu recortar só o trecho. Só o trecho. Aí você, mas isso não, o que é que isso quer dizer? Então, se você lê esse texto fora do contexto, então você pode ter assim um grande susto. Por outro lado, há aqueles que interpretem esse texto como uma desconexão. De fato, houve uma interpretação de quem escreveu de que era preciso estabelecer a guerra justa. E na guerra justa era preciso eliminar o inimigo. Era preciso realmente se livrar daqueles que eram idólatras. E por isso a ordem de passar ao fio da espada, porque esses se constituem obstáculos ao projeto, né, de Deus, que era um projeto monoteísta, estabelecer o único Deus. E aí, a partir desse momento, por que é que você pode perceber uma desconexão? Porque se você fizer uma leitura apenas dessa realidade, sem atualizar a história da hermenêutica, você vai passar a considerar que hoje também a gente precisa fazer guerra justa, portanto eliminar os inimigos. Isso estaria completamente contrário ao projeto, né, de Jesus.
Né? Porque o projeto de Jesus é um projeto de inclusão e não de exclusão. É um projeto que jamais passaria pela eliminação do outro. Desculpa a interpelação, inclusive a audácia de trazer esse assunto, mas seria como se colocassem os cristãos como raça pura, por exemplo. Isso, seria mais ou menos isso. Na verdade, a compreensão do judeu era essa. Uma compreensão, inclusive, que passou a ser adotada muitos anos depois, né, pelo nazismo. Né? Então, a ideia do darwinismo social, da criação de uma raça pura, os judeus, curiosamente os judeus que foram vítimas, né, do nazismo, eles também apregoaram isso, algumas correntes judaicas apregoaram isso, né, anos atrás, quando também estabeleciam que o judeu, por exemplo, não poderia se relacionar com nenhuma outra pessoa que não fosse judeu, estabelecer casamentos com nenhum outro que não fosse judeu, para que se preservasse a pureza do judaísmo. Né? Então, fazendo uma leitura apenas dentro desse contexto, você pode já identificar ali uma desconexão. E aí, para estabelecer a conexão, você deve fazer a leitura desse texto à luz do projeto de Jesus. E aí você percebe o seguinte, que de fato existia um contexto onde a guerra justa era admitida, ou até justificada, né? Mas que dentro do projeto de Jesus, nós estamos agora diante de uma bem-aventurança da paz. Nós estamos diante de um projeto, que leva em conta a misericórdia. Portanto, nesse sentido, nós anunciamos Cristo para que as pessoas elas se convençam e queiram assim caminhar seguindo a Cristo. Caso não devo me ver na obrigação, por exemplo, de eliminá-los. Num sentido mais social, não deveria jamais me ver na obrigação, enquanto cristão, de não conviver com aqueles que não têm a mesma fé que eu. Porque o fato de negar a existência do outro seria uma desconexão com o projeto de Jesus. Né? Então, perceba isso, que a pergunta que você fez. Nós podemos ver desconexões na Bíblia caso façamos uma leitura fundamentalista, sem estabelecer ali a correta interpretação do ontem com o hoje, né? Para que assim o texto ele realmente possa, à luz do projeto de Jesus. Por que eu insisto nisso? Porque a medida, né, de toda essa caminhada, o fim último, de toda essa caminhada é Jesus. E o seu projeto, né, de vida que se manifesta na ressurreição. Então tudo deve ser lido à luz desse projeto. Né? Então é ele que vai dar sentido ao Antigo Testamento. E, né, ele é que vai fazer com que aquilo vivido no Antigo passe a ter sentido hoje. Então por isso que fazendo esse olhar, nós podemos descobrir aí sim as desconexões que se conectam novamente quando passamos a fazer a leitura à luz de Jesus. Eu até tinha falado sobre a Bíblia como biblioteca, e na biblioteca você tem a possibilidade de ir na prateleira e escolher qualquer livro. Uhum. E aí, dentro do que você está falando, me vem essa palavra, vamos dizer assim, o perigo de repente um fundamentalista ir somente por uma linha de pensamento dentro desse recorte. Sim. Então eu posso pegar uma arma e sair matando todo mundo que não acredita em Jesus. Sim. Né? Então, eu esqueci o Novo Testamento, eu só quero o Antigo. E aí eu vou nesse Deus vingador, nesse Deus que acaba com Nínive ou acaba com Sodoma e Gomorra. E até só trazendo um fato também para clarear mais o seu questionamento, nós costumamos hoje fazer cerco de Jericó. É muito comum que, né, os grupos de oração, comunidades façam cerco de Jericó. Mas se você fizer uma leitura do cerco de Jericó, mesmo, né, de fato, aquelas pessoas já estavam ali, estabelecidas. Então os judeus chegam e tomam aquilo que já é de outro. Então eles cercam o lugar, eles rezam, pedindo que Deus derrube as muralhas para que eles possam invadir o lugar e tomar o lugar à força. Se você faz uma leitura, né, desse episódio apenas no seu aspecto sociológico, você estaria fadado logo a condenar isso e a se perguntar:
Por que as pessoas então dão o nome de cerco de Jericó ainda hoje? O que é que elas querem tomar para si? Né? O que é que elas querem tomar para si? Que tipo de causa elas estão lutando quando elas estão aí fazendo o cerco de Jericó? Né? Então é importante entender que a Bíblia, apesar de poder ser lida dentro do seu aspecto sociológico, ela tem em primeiro lugar um aspecto teológico. Então, a partir do aspecto teológico, o judeu acreditava que Deus estava lutando ao lado dele, que Deus lutava pela sua causa. E como lutava pela sua causa, então Deus iria fazer com que o povo pudesse conquistar aquela terra. Curiosamente, o povo conquista a terra, se estabelece, só que ele vai procurar conquistar outras terras. E existe uma ordem que Deus estabelece de que eles não devem ficar com nada que pertence a outros povos. E tem alguns que não levam em conta esta ordem. E eles escondem alguns objetos preciosos e levam para si, achando que não seriam descobertos. E aí o próximo combate que vai acontecer, os judeus perdem. E aí eles voltam arrasados pela derrota. E aí quando eles vão discutir, percebem que na verdade alguns tinham desobedecido a Deus. Veja, qual é o aspecto teológico que ressalta do texto? Se sou fiel a Deus, Deus ele combate e me traz a vitória. Se eu desobedeço a Deus, se eu sou infiel a Deus, vem a derrota. Esse é o aspecto teológico, que passa a ser lido a partir de um fato histórico. Existe um fato histórico, né, aquilo que é interpretado pelo judeu como parte da sua própria tradição, e eles entendem que esse fato histórico deve ser lido à luz da presença de Deus que caminha no meio do povo. E eu acho isso muito espetacular com relação ao judaísmo. Para o judeu, Deus caminha com o povo. Então, tudo que acontece na história deve ser lido a partir desta interpretação de Deus que caminha. Então, se Deus caminha, ora ele vai estar feliz com a forma como o povo caminha. Ora ele vai estar triste com a forma como o povo caminha. A gente poderia até fazer um parêntese e pensar no Brasil, pensar no lugar que nós vivemos. Deus está feliz ou triste com a forma como nós estamos vivendo? Né? Com a forma como nós estamos lidando com a realidade, né? As realidades que nos envolvem, né? como povo, como ser humano, né? Como indivíduos, como cidadãos. Então Deus estaria feliz, estaria triste, estaria muito feliz com certos comportamentos, estaria muito triste com outros. Então valeria esse questionamento caso tivéssemos aí essa mesma noção judaica de Deus caminhando no meio do povo, estando ali presente no meio do povo, lutando suas lutas diárias. E voltando para a questão do cerco de Jericó que eu mencionei, será que as pessoas deveriam usar, né, esta expressão? Sim, desde que elas compreendam que hoje a luta ela é espiritual. Ela não é uma luta material, ou seja, eu não rezo para acabar com a vida do outro, porque isso seria inadmissível. Pensar, por exemplo, que eu estou fazendo um cerco de Jericó para pôr fim à vida do outro, para tomar aquilo que é do outro. Né? Seria algo que vai na contramão do projeto de Jesus. O cerco de Jericó, lido à luz do projeto de Jesus, nos leva a pensar o seguinte, que existe sim uma luta, que ainda estamos estabelecendo, que é uma luta espiritual. A gente lembra de São Paulo, né? A nossa luta não é contra homens de carne, mas contra os principados, potestades, né? Ou seja, contra os seres espirituais. Então, a partir dali, eu entendo sim que eu devo realizar o cerco, para que os poderes espirituais, poderes esses infernais, poderes esses que atentam contra o projeto de Jesus, possam ser destruídos. Então, esses sim, né, os poderes infernais que atuam no meio da sociedade, esses sim devem ser destruídos, porque os poderes infernais levam à morte. Então, enquanto que o exercício dos poderes divinos leva à vida. Então é preciso que um pereça para que o outro cresça. Né? Tenho que mais uma vez dizer que o contrário também é verdadeiro, porque se o projeto divino não prevalece, então a gente percebe o povo perecendo. E aí, mais uma vez, eu convido a olhar para a realidade que a gente vive e perceber nela
inúmeros sinais do perecimento do povo, né, de diversas formas. Então, o que nos faz perceber que parece que a vivência do projeto de Jesus no Brasil, na sociedade, ainda está longe de acontecer. A gente percebe ainda muita gente perecendo por diversos motivos, desde da violência, fome, desemprego, subemprego, né, enfim, inúmeras situações graves que atentam e que fazem o povo, né, perecer. Se o projeto de Jesus estabelece, ao contrário, cresce a vida, que também podemos observar, né? Porque no final a grande vitória será de Cristo. E esses sinais da sua vitória estão presentes ali naqueles que assumem esse projeto verdadeiramente e fazem a vida crescer. E aí nós podemos identificar isso de diversas outras formas também. Você está falando muita coisa importante. Acho que quem está em casa, né, assistindo aí, não sei como, no seu celular, no computador, na sua Smart TV, espero que estejam assistindo e mandando para outras pessoas também, porque esse assunto é muito importante. A gente já falou aqui de interpretação da palavra, a gente falou da importância de ler a palavra, né? Você trouxe a Dei Verbo. E aí a gente está falando agora, inclusive trazendo um link, e nesse momento de podcast a gente sempre vai estar trazendo esses links, né? Você trouxe um link para a nossa realidade atual, né? Por exemplo. E aí eu te pergunto, a Bíblia, assim como Jesus fala da questão de não trazer a paz, de sim a espada, né? A Bíblia, ela pode também cortar dos dois lados, ela pode ser essa luz, ou a má interpretação dela também pode ser espada, no sentido de que muitos justificam o mal com a própria Bíblia, por exemplo. A Bíblia, na Bíblia fala que eu preciso ter uma arma para me defender, eu preciso atacar o outro, como você falou da questão de invadir o terreno do outro, né, de derrubar as muralhas, enfim, de tomar o que não é seu. Como é que eu posso ver essa questão da interpretação na nossa vida prática, né? Por exemplo, a violência. Será que a Bíblia, quando a Bíblia fala de que eu preciso dar outra face, eu vou levar ao pé da letra isso, e vou ser besta, e vou deixar todo mundo pisar em mim? Ou o que a Bíblia quer dizer com estas coisas? Qual é a paz que a Bíblia prega de verdade ao que a gente não consegue enxergar hoje, né? Porque a gente não vê paz entre as religiões. Se toda religião prega paz, por que não haveria paz entre as religiões? Seria estranho, né? Seria contraditório, talvez. Vamos dizer que todas as religiões pregam paz, mas uma religião persegue outra. Se eu prego a paz, eu não poderia perseguir ninguém, né? Então, como é que um cristão poderia perseguir, digamos que um homossexual, por exemplo, por ser homossexual, né? Como é que eu posso ser um cristão e, a partir da Bíblia, eu buscar ser coerente com a minha vida também em sociedade? Eu tô te colocando nessa saia justa. Vamos pegar a questão das armas que você colocou inicialmente, né? Tentando fazer uma interpretação desse tema à luz da Bíblia. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver, como acabei de dizer há pouco tempo, que existia o conceito de guerra justa. Esse conceito ainda está presente em algumas tradições religiosas. Você percebe algumas correntes do islamismo hoje ainda apregoando essa ideia de guerra justa e criando uma noção de que é preciso eliminar o infiel. Então, esse conceito de guerra justa está presente no Antigo Testamento. Por isso mesmo, muitos povos e nações lutavam umas contra as outras. Com os judeus não foi diferente. Lutaram muitas vezes contra outros povos, outras nações. Algumas vezes para defender os seus territórios, para defender aquilo que lhe pertencia. Outras vezes para tomar territórios e assim expandir o seu território, né? Existia nos povos antigos também essa visão expansionista. É claro que Israel conseguiu muito pouco fazer isso, muito pouco, né? Mas houve outros grandes impérios, né, como a Síria, a Babilônia, né, o Império Grego, logo depois do Greco-Romano, se tornaram, né, grandes extensões territoriais que cresceram por conta da dominação de outros povos.
Para os judeus, essa dominação ela se dava como um conceito de guerra justa. Eu estou lutando contra o outro porque eu preciso defender o que é meu. Isso o que já me foi prometido, né? Sim, e isso já é uma justificativa para entendermos aquilo que está presente no catecismo da Igreja Católica, que é a questão da legítima defesa, e que está ancorado nas legislações, inclusive na legislação brasileira. Então, qualquer pessoa que atente contra a minha vida ou contra a vida de pessoas que eu tenho a obrigação de defender, então é justo que eu a proteja de alguma forma, né, de qualquer violência. Então é o que nós chamamos de legítima defesa. Então não há o que questionar a respeito disso. Só que por outro lado, as pessoas passam a considerar que o uso da arma, né, ela tem a finalidade de ser usada para a legítima defesa. Há uma certa confusão aí. Porque primeiro, uma das coisas que é importante recordar que é dado ao Estado a função de garantir a segurança. Inclusive, quando nós lembramos da filosofia, né, nós podemos trazer aqui Thomas Hobbes, que é um filósofo contratualista, que Thomas Hobbes ele falava que existia um contrato social porque havia uma guerra de todos contra todos, o que prevalecia era o interesse individual de cada um. Então, como é que vamos resolver essa questão? Ele dizia, é preciso estabelecer um Estado forte que garanta a segurança. Então a ideia da segurança, da proteção, vem desde dessa concepção desse filósofo que viveu aí no século XVIII. A partir dali, então, alguns reinos, logo depois algumas democracias, passaram a tomar para si essa responsabilidade de garantir a proteção dos seus cidadãos. O que prevalece ainda hoje. Se há um Estado, esse Estado deve garantir a proteção do seu cidadão. É dada a ele essa competência de garantir a proteção dos seus cidadãos. O que caberia a mim questionar, e aí qualquer cidadão deve questionar, o Estado está cumprindo seu papel? Se ele não está cumprindo esse papel, o que devo fazer? Devo eu, por exemplo, passar a querer proteger a mim mesmo? Ou, por exemplo, exigir que o Estado passe a cumprir o seu papel? Porque, na verdade, se eu passo a achar que sou eu responsável de proteger a mim mesmo, eu passo a negar a existência de leis e de regras presentes na sociedade, eu volto à Idade da Pedra. Eu volto, por exemplo, à lei de Lameque, ou quem sabe a lei de Talião. Então eu passo a olhar a sociedade como o lugar dos mais fortes, que esses vão conseguir se proteger, e eu passo a desconsiderar que os mais fracos, eles na verdade fiquem à mercê dos fortes. Porque no final das contas, se é essa ideia que passa pela minha cabeça, então os mais fortes eles se protegem com o poder que têm, mas são os mesmos mais fortes que vão oprimir, marginalizar, explorar e machucar os mais fracos. Eles não vão se contentar em se proteger, eles vão se protegendo, eles vão tomando atitudes antecipadamente. Porque o mais forte aí que eu me refiro não são apenas aqueles que podem pagar uma segurança privada, mas eu me refiro inclusive àqueles que hoje detêm aquele poder paralelo, da violência que se dá de diversas formas na sociedade, o poder imaginário também, que estabelece a exploração, marginalização. Então, esses mais fortes que detêm várias formas de poder e exercem esse poder, vão continuar realizando a violência contra o mais fraco. Então, cabe à sociedade exigir que o Estado cumpra o seu papel. E aí eu volto à questão da arma, mais uma vez, à luz da Bíblia agora, tá? Tentando trazer a questão da palavra de Deus. Quando você olha para o Evangelho, você percebe que em uma situação, Jesus ele preferiu pedir que Pedro guardasse a sua espada do que usasse. Então quando Pedro... Teoricamente uma defesa. Quando Pedro atenta contra o soldado, defendendo o seu mestre, ele olha, guarda a sua espada. A partir dali nós percebemos que existe em Jesus uma proposta de defesa, mas que não passa pelo uso das armas. É difícil compreender isso numa sociedade que é armamentista.
Nós criamos uma sociedade armamentista, onde as armas elas passam a gerar lucros, né, exorbitantes, né, para aqueles que detêm o seu poder. Mas Jesus ele propõe, né, um combate à violência que não parte pelo uso das armas. Sabe qual foram duas pessoas que entenderam muito bem essa proposta de Jesus? Mahatma Gandhi e Luther King. Foram duas pessoas que entenderam muito bem essa proposta. Mahatma Gandhi hindu, Luther King, né, cristão. Mas os dois entenderam muito bem essa proposta de Jesus. E a partir dos dois se criou uma cultura que nós chamamos da cultura da não violência, que é uma cultura que parte da resistência, né? A resistência ao violento, né? Que na verdade tem como proposta fazer com que ele se convença que a sua violência não vai mudar a realidade do mundo. É curioso porque alguém que está ouvindo a gente pode pensar o seguinte: então eu vou deixar que me batam, vou deixar que me machuquem, né? Mas na verdade bater de volta também vai machucar, me defender também, né, vai machucar, né? E a proposta da não violência não é deixar de se defender, mas é não se defender usando a arma, né? É se defender usando outras armas. Por exemplo, o protesto, né? A greve, as campanhas publicitárias. Hoje, em épocas de rede social, as campanhas publicitárias que qualquer pessoa pode puxar numa rede social. É curioso que as pessoas usam muitas redes sociais para divulgarem, às vezes, coisas tão bobas. A gente vê cada dia sai uma bobagem, às vezes, numa rede social, que rapidamente ganha a boca de todo mundo começa a repetir, né, aquilo, mas poucos usam para divulgar campanhas que possam aí mudar certas realidades. Poucas vezes divulgam certas campanhas que poderiam mudar realidades, não só de um ou de outro, mas de muitos. Às vezes você vê poucos artistas usando o poder que tem, poucos influencers, youtubers usando o poder que tem para propor campanhas. Mas o fútil e a mentira se propaga com muito mais velocidade, não? Parece que sim, né? E aí é onde nós percebemos que a mentira é a forma de violência, né? A futilidade também pode causar isso, quem sabe com a gravidade menor, mas a futilidade ela acaba afastando as pessoas das questões relevantes. E se afasta, aliena. E se aliena, também violenta, né? Então, acaba que a sociedade hoje está amparada por violências que às vezes ela nem se dá conta. Então, a questão da arma hoje, né, que é legítimo que uma pessoa até queira ter uma arma, né, e o que eu questiono aqui não é isso. Ela não pode entender que isso é a causa da sua defesa. Então, uma pessoa que aparece apontando uma arma, né, e tomando isso como propaganda, né, de um governo ou de uma ação governamental, está completamente equivocado, porque não é isso que muda uma realidade social, e nem muito menos que muda um quadro de segurança. Se um quadro de segurança dentro de uma nação fosse mudado pelo uso de uma arma, bastava armar todo mundo. Bastava dar arma para todo mundo. Mas na verdade, se eu desse uma arma para todo mundo, quem garantia, por exemplo, que todos esses armados não estabeleceriam guerra uns contra os outros? Porque é o que a gente percebe hoje, as pessoas elas não estão armadas e elas fazem violência umas contra as outras, né? Elas exploram, elas mentem, elas são corruptas, são desonestas, né? Elas são perversas, e muitas delas não estão usando armas, né? Elas não estão usando armas para realizar as maiores barbaridades. Então ter arma na mão não significa garantir segurança para as pessoas. Se fosse, era fácil resolver isso. Até porque existem, a fabricação de armas aí, ela é uma das maiores no mundo. Bastava garantir que as armas pudessem facilmente chegar na mão dos outros. Mas isso provocaria, quem sabe, aí, questões desastrosas. É como uma criança me perguntou uma vez e disse assim: por que está tendo a guerra na Ucrânia, né? A Rússia quer tomar a Ucrânia, mas vai destruir tudo para depois tomar, né? Então, tipo, tem tanta coisa construída, eles jogam bomba, destroem todas as cidades para tomar. Tomar Sim. O quê? Se destruiu tudo. Né? Qual sentido? Na visão de uma criança seria isso, né? Eu uso armas para destruir, para tomar o espaço, ou na verdade era para impedir que o outro usufruísse? Reflexão interessante, né? Então, assim, à luz da Bíblia e do projeto de Jesus, nós podemos perceber que o estabelecimento da segurança de um povo, e veja que Jesus ele diretamente não falou de segurança, ele fala de dignidade.
né? Eu quero que todos tenham vida e vida em abundância, né? Então, obviamente, se há violência, não há vida. Muito menos em abundância, né? Então, se é para combater a violência, né, então devemos fazer com as armas certas. Então, para que haja uma maior segurança no lugar que nós vivemos, é preciso, em primeiro lugar, garantir condições dignas de vida para todos. Isso é uma questão básica. Então, qualquer governante, por exemplo, que tem um desejo sincero de mudar a realidade das pessoas e garantir segurança, ele precisa mudar a realidade da forma como as pessoas vivem, né, em condições dignas de trabalho, né, novos postos de trabalho, né, é preciso favorecer uma melhor educação, espaços de lazer. Então são todas as ferramentas que qualquer governante pode usar para isso. Agora, continuar ancorando seu discurso na questão armamentista é só fazer com que a violência aumente, porque as pessoas passam a criar uma pseudo segurança, passam a considerar que a partir de então elas estão protegidas, enquanto que na verdade elas estão apenas engordando o bolso, né, da indústria armamentista, né, que agradece, né, a compra de mais uma arma, enquanto que a realidade do povo mesmo vai continuando a mesma e os problemas sociais vão aumentando, as desigualdades aumentando, e isso torna instável qualquer lugar em que se viva. E muitas vezes essa questão tanto da arma como do dinheiro, enfim, pode levar a pessoa a se achar o próprio Estado, né? Sim. Então ela digna de ela mesma criar suas próprias leis, né? Sim, de ela poder fazer o que ela quiser, o que bem entender. O que na verdade a gente pode observar em algumas situações, né? Em algumas situações aí que às vezes ficam em evidência nos noticiários, mostram isso. As pessoas, elas parecem que elas acham que devem resolver por conta própria, né? Elas são a lei, né? Então isso é muito perigoso quando as pessoas elas passam a considerar que elas têm a força para exercer por si mesmo a lei, né? Isso cria uma condição de barbárie. Então, às vezes o homem pode se considerar mais forte. Então ele pode achar que ele é a lei determinante na relação com sua esposa ou com sua ex-esposa. E daí vem a violência doméstica, daí vem o assassinato, né, como a gente às vezes vê em alguns noticiários. Então, sempre quando alguém se estabelece como maior, como mais forte, ele pode cair, né, na ilusão de se considerar a lei, de querer estabelecer ele, né, a lei a ser executada. Isso é um problema porque, né, isso é o princípio constitutivo da barbárie. E se o princípio constitutivo é o da barbárie, logo nós não poderemos pensar numa sociedade de paz. E é isso que Jesus quer para nós. Uma sociedade onde reine a paz, né? Então, uma sociedade onde reine a paz, então é preciso que todas as formas de violência elas sejam combatidas. Desde da violência simbólica até a que hoje nós, né, passamos a também ver muito claramente, que é a violência da internet, né? A violência que se dá pelas redes sociais, a história da fake news, que é uma forma também, né, de fazer violência, porque ela se ancora na mentira. Tenho que te dar uma notícia de que a gente extrapolou muito o tempo de um episódio. Tá parecendo a série da Netflix de 45 minutos, a 1h30. Né? Mas assim, para você que está em casa perceber o quão é rico e importante a gente viver esse momento aqui, a gente está vivendo esse momento, mas a gente precisa ter outros episódios, né? A gente não vai deixar tudo num episódio só, né, Robson? Mas assim, tem algo que estava me martelando aqui enquanto você falava e eu preciso lhe questionar. Você falou de Estado, falou da atual circunstância em que a gente está vivendo, desigualdades sociais e etc. Mas aí fazendo uma alusão com a própria palavra de Deus. Quais relações a gente pode trabalhar o hoje que a gente vive com o Atos dos Apóstolos, com as primeiras comunidades cristãs? Você falava de poder,
falava de dinheiro, falava inclusive de armas, falava de tudo isso, inclusive do poder do Estado em relação a ser um poder moderador, vamos dizer assim. Qual relação a gente pode fazer com essas primeiras comunidades cristãs? Eu não sei se a gente poderia deixar isso já para o próximo programa, né? Vai que... né? A gente poderia já ir... Vai que fica a dica, né? Para que as pessoas conheçam, leiam um pouquinho lá nos Atos. Isso. Quais são, de repente, os capítulos que a gente pode ler? Atos de 1 a 9, um pouquinho mais? A gente poderia, quem sabe, ler os primeiros 5 capítulos dos Atos dos Apóstolos. 5? Por quê? Lá já é o programa de Lucas para as comunidades. Né? Como é que as comunidades devem viver? O programa está nos 5 primeiros capítulos dos Atos. Depois é só, né, um desmembramento disso na vida comunitária. Tá? E aí tem vezes que o pessoal está vivendo realmente de acordo com esse projeto, com esse programa. E aí você vai ver que tem situações que não. Tem gente que não entendeu o programa. Né? E aí está querendo viver de outro jeito. E isso tem gente que vende alguma coisa e esconde aqui o dinheiro. Isso, olha aí, né? Então você que já leu aí, tá atendado. Então você que está nos acompanhando, pode ler os 5 primeiros capítulos dos Atos. E eu até faço uma proposta para você que está acompanhando o mês da Bíblia. Por quê? Porque esses 5 primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, nós podemos estabelecer uma relação com o livro de Josué. E aí eu só vou dizer no próximo encontro, né? Como é que relação é essa que pode ser estabelecida, e a partir dessa leitura também nós podemos questionar e até nos perguntar como é que nós cristãos estamos vivendo hoje, né? Então acredito que aí a gente pode aproveitar mais o tempo do próximo encontro e aprofundar um pouco isso. Muito bem, Robson, antes de me despedir das pessoas, queria te agradecer, né? E aí que você também falasse da importância desse projeto, dessa série, e do que vem depois, né? Porque não vai terminar na série. É verdade. Para que também as pessoas de casa possam acompanhar, compartilhar, colocar nos grupos de comunidades, né? No lugar de distribuir fake news, mentiras, etc, né? Tem que compartilhar coisas boas também, né? Muito bem. Qual é a importância desse momento que a gente está vivendo aqui? Olha, nós estamos começando aí esse projeto, Reconnect, que é um projeto assim que quer falar desde religião até futebol. Nós queremos conversar sobre várias questões aqui. Hoje nós começamos aproveitando aí o mês da Bíblia, fomos fazendo um bate-papo aí, né? E vocês viram que nós fomos percorremos vários caminhos só hoje, né? Tentando aí, quem sabe aí dá para você que está nos acompanhando. Pelo menos uns 5.000 anos a gente comentou aqui hoje. dá para você que está nos acompanhando aí, quem sabe, algum motivo para reflexão. E aí assim, nós queremos nesse projeto trabalhar isso, à luz da palavra de Deus. Nós queremos percorrer todos estes caminhos aí, né? A arte, cultura, o esporte, a filosofia, a história, a religião, para conectar ou, quem sabe, reconectar aí, né, o ser humano à sua realidade mais importante, que é Deus. E queremos até o apoio de vocês, queremos aí o apoio, como o Éder já falou, divulgando, compartilhando, apoiando, né, esse projeto, para que assim a gente consiga transformar esse espaço em um espaço bom para todos vocês. Então fica aí, né, o nosso convite para que você esteja conosco nesses primeiros encontros Bíblia. E até digo para você, se você quiser colocar alguma sugestão para nós, né, o que é que nós poderíamos conversar aqui à luz da palavra de Deus. Então podemos tentar aqui, quem sabe, iluminar um pouco aí a sua vida, né, com esse nosso bate-papo. Muito bem, muito bem. Mas para a gente não demorar mais, porque a gente já passou do nosso horário há muito tempo, a gente quer agradecer você que acompanhou. Lembrando novamente, pode compartilhar, pode mandar para todo mundo, pode convidar. Em breve, talvez, quem sabe, né, fazer um ao vivo, sim, não sei, né, o que Deus reserva para o futuro, né? Mas, por enquanto, a gente está fazendo episódios gravados e a gente espera muito que vocês tenham gostado, porque realmente aqui tem muita coisa pra gente viver e debater nesse nosso espaço. Lembrando que abra sempre o seu coração para recalcular a sua rota e buscar um caminho novo para a tua vida. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.